Vou lá mostrar para vocês aqui a Verônica, que é uma peça que já teve aqui no canal. Está aqui no canal, aliás. Foi um dos primeiros vídeos aqui que eu fiz e até o momento é o vídeo com o maior número de visualizações. É essa peça. E acredito que também por conta dessa sorte, às vezes, né, do YouTube lançar aí no feed alguns vídeos em detrimento de outros. Mas você pode olhar aqui no canal, os outros vídeos também são bem bacanas, com peças bem legais. Bom, eu desmanchei a primeira Verônica e refiz a Verônica. Eu tinha, na verdade, tido uma ideia de confecção e acabei mudando aí no decorrer do projeto, mudei a ideia. E aí fiquei um pouco cismada aqui de como eu poderia fazer. Então, como eu falei, de tirar essa parte aqui. E também tinha comentado sobre a mudança aqui de agulhas. Então, vou falar aqui no decorrer do vídeo que eu fui gravando. Já adianto para vocês que deu certo aqui a troca de agulhas para o square que tava, né, deformando. Então, até se você quiser olhar o primeiro vídeo, tá aqui também no card e aqui na descrição. E a segunda questão era aqui retirar, então, essa parte para deixar niveladinha, retirar essa ponta, né, esse bico. E aqui, gente, eu não gravei, tá? Porque eu nem sabia, para falar a verdade, eu não sabia muito como que ia ficar. E é um processo, na verdade, muito mais intuitivo do que matemático. Então, você vai depender muito da sua agulha, do seu ponto, do fio que você estiver utilizando. Mas imagina, né, que você tem, então, aqui essa ponta e você vai, então, construir esse achatamento através de pontos altos, meio alto, se for necessário, ponto baixo, baixíssimo também, se for necessário. Eu acabei usando baixíssimo só na primeira carreira, aqui já de adaptação, e depois não usei mais. Fui fazendo com ponto baixo mesmo. Usei um meio alto aqui depois de cada ponto alto. E depois trabalhei mais com ponto baixo. Eu acho que daria certo também ainda ter feito uma carreira a mais do próprio square, tá? Mas teria que realmente testar aqui para afirmar isso para vocês. Para você ter uma ideia, então vou deixar, se você quiser dar um print aqui na tela, mas a primeira carreira de adequação aqui, eu fiz 7 pontos altos, um meio alto e baixo, baixíssimo no meio e repete inversamente aqui do outro lado. Depois fui trabalhando, coloquei um pouco menos aqui de ponto alto, ponto meio alto e ponto baixo. Depois coloquei só também repeti, né, aqui na outra carreira. Depois repeti também, ó, essas 3 carreiras estão praticamente iguais. Depois fui colocando mais ponto alto, meio alto e ponto baixo, até que a última carreira eu já consegui nivelar bem e até colocar todos em ponto alto. Então, isso aqui eu consegui fazer na peça. Se você estiver trabalhando aí com o mesmo fio, mesma linha, se tiver um ponto parecido com o meu, talvez dê certo fazer essa mesma matemática aqui. Ou você vai adequando, e também dependendo, claro, muito do tamanho, né? Então, você vai adequando até, vou mostrar aqui a minha referência. Eu usei essa regata como referência. Então, você vai pegar uma regata aí sua. E você vai montando esse primeiro square, né, que é essa parte aqui, e ele vai te dando essa cava, você vai até a altura da cava. A primeira Verônica, ela tava com uma cava um pouco mais baixa, ela tava por aqui, mais ou menos. Essa peça que ela ficou um pouco mais alta aqui na cava, ficou exatamente como essa daqui. E a altura aqui também
depois das mangas, também é a mesma aqui, tá? Então, é importante ter aí uma referência para você ir seguindo. Essa peça aqui ficou, então, mais justa o corpo do que a outra, até porque eu usei mais aqui agulha de 3 milímetros, na outra tinha usado mais de 3,5, até por conta das diminuições. Mostrei no primeiro vídeo que sobrou uma quantidade de fio, e nessa aqui não sobrou nada. Então, usei todo o fio aqui do desmanche da peça, mais aquele fio que tinha sobrado. Isso possivelmente por conta do ponto mais justo, de não ter aqui as diminuições, e também aqui, de repente, por eu ter feito ponto alto ao invés do ponto baixo, e até gostei mais também desse resultado aqui, ó, de ponto alto aqui para o acabamento antes de começar o quadriculado. Mas ficou igual aqui, a mesma quantidade de quadriculados, consegui fazer igualando então ao mesmo motivo aqui do square, que também virou o mesmo motivo das alças. Aqui, a minha emenda aqui de volta, ela ficou aqui. E é uma dica também, embora não pareça muito, né, acho que é praticamente imperceptível quando a gente veste, mas se você quiser fazer emenda invisível, é uma dica também, tá? Então, pode procurar aqui no canal, tem lá no Crochê em 15 minutos, ou joga no YouTube emenda invisível para você ver como é que faz, né? Então, a gente pega por trás e faz um pontinho baixo, e ao invés de subir as correntinhas para que elas não fiquem aparentes. Então, antes de desmanchar essa parte, vou mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui era a Verônica com o square. A ideia realmente era ter esse bico, porque eu ia passar aqui um cordão. E depois eu mudei de ideia, eu fiz as alças e mencionei que se você fosse fazer, tirar esse bico. Outra coisa também que eu tinha falado é que eu fiz aqui, que eu fui fazendo quadrado e depois ele ficou sem forma. Mais quadrado, então eu fui fazendo diminuição. E depois eu mudei de agulha. E até mencionei que talvez desse certo, em vez de fazer a diminuição, já mudando a agulha. Que eu não tinha testado, e agora eu testei e deu certo. E o comecinho do square, vou deixar de novo aqui o desenho do square principal. Mas ele é feito com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fazendo aqui um trevinho. E aí, em cada ponta, aqui tem um ponto alto, uma correntinha, pula um e um ponto alto. Tem um ponto alto em cada lateral, com o espaçamento aqui de uma correntinha, tá? E aqui, nas laterais, 2 correntinhas aqui no espaçamento. Então, aqui, ponto alto, 2 correntinhas no ponto alto, e no restante, só uma correntinha para dar o espaço. E aí, na próxima carreira, a gente preenche todos os espaços aqui do meio e faz ponto alto sobre ponto alto. E aqui, nas laterais, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Na próxima carreira, então, a gente começa com 4 correntinhas para ajudar a fazer o espaço. Depois, ponto alto, a gente vai estar pulando um ponto. E aqui nas laterais, sempre vai ter, então, um ponto alto. E os 2 pontos altos aqui no meio do espaçamento. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, nas quinas aqui, vai ser sempre igual. E aqui vai estar deixando sempre quadriculado com 5 quadradinhos, como aqui. Então, ele é depois, bem fácil de fazer. Lembrando que eu tô aqui, no caso, com agulha de 3,5, e depois começo com agulha de 3. E aí, pode dar uma diferença aí pra você também,
dependendo do seu ponto. Aqui pra mim foi o que deu certo, para que esse quadrado não fique, para que ele se mantenha regular aqui. E aqui então para o meio square, esse triângulo, a gente faz ele exatamente pela metade. Também comecei com o anel mágico. Vou deixar a imagem aqui desse pedaço para vocês acompanharem. Esse comecinho, eu mesmo acabo às vezes me perdendo e errando, se não olhar exatamente como é, porque ele dá uma perdidinha aqui no começo, mas depois também é fácil. E a gente vai fazer também a mesma troca de agulhas que a gente fez no square. A única dica aqui é realmente começar com, sempre, né, com 4 correntinhas, seria a altura do ponto, mais uma correntinha, e finalizar com uma correntinha e um ponto alto. Inclusive, eu fiz o comecinho lá no primeiro vídeo da Verônica. Então, pode dar até uma olhadinha lá. Mas é isso, é super simples, é só fazer esse começo, deixando aqui sempre com esse espaço. E a partir aqui da terceira carreira, sempre tem os 2 aumentos aqui no primeiro espaço, para ir construindo aqui essa parte. Então, fiz aqui meus 2 squares aqui sem o bico, né, sem a ponta, e os 2 triângulos. E agora a gente vai unir. Então, vou colocar aqui alfinetes. Para fazer essa união, eu vou fazer com um ponto baixo, pegando aqui nos arinhos de dentro. Pode ser feita com agulha de tapeçaria, eu vou fazer com agulha de crochê mesmo. E é legal colocar os alfinetes realmente pra tá nivelando aqui bonitinho, inclusive aqui tá deixando em paralelo essa parte quadriculada. Então, mostrando aqui a costura. Aqui nos quadradinhos, da outra vez, eu fiz também aqui pegando os pontos. Esse aqui eu resolvi fazer diferente, pegando os elos de dentro aqui, onde tem um ponto alto. Passo o ponto baixo. E aqui eu entrei por dentro do ponto. Tanto faz. Se você pegar pelos elos, vai ficar até mais bonitinho. Mas, dessa forma, ajuda até a ficar mais alinhado. Então, vai aqui dar sua preferência. Fica mais fácil ficar alinhado pegando assim. No caso aqui dos quadradinhos, né? No restante, já tá pegando por dentro dos elos. Então, ó, sempre pegando aqui por dentro. Claro que, como eu já falei, você pode fazer com agulha de tapeçaria aqui também. Essa costura. E assim você segue. E aqui, ó, então, ó, pegando aqui, como ficou. Fica bem alinhadinho. E aqui, fica dessa forma. Aqui com a peça já finalizada, fiz uma carreira de ponto baixo aqui no entorno, antes de fazer as alças. Comecei as alças, aliás,
do lado contrário. Comecei as alças, engatei o fio, fiz a mesma, né, quantidade aqui, os 5 quadradinhos, tá? Então, é um trabalho de ida e volta, então você vai fazendo, vai virando até a altura desejada. E aqui eu uni da mesma forma que eu fiz essa união, tá? Com a agulha de crochê e com ponto baixo. Aqui no final, fiz uma carreirinha de ponto alto, a outra eu tinha feito em ponto baixo, e como eu já falei no começo, eu gostei mais aqui dessa finalização, porque aqui a gente tem, né, os espaços, então precisa fazer alguma coisinha aqui antes de começar os quadriculados. Você também pode terminar a peça aqui, se for o seu tamanho e tal, né, desejado, também fica bonita. Eu quis dar continuidade, fazer um pouquinho mais compridinha e também igualar ao mesmo motivo aqui do próprio square, que acabou virando também o mesmo motivo aqui das alças. E é isso, peça finalizada. Espero que você goste, que você tenha curtido. Se inscreva no canal, se não for inscrita, deixe seu comentário, todas aquelas coisinhas. Dá uma olhada aqui na playlist das blusas de verão que tem até o momento aqui no canal e outras playlists disponíveis. Vou deixar aqui a imagem do square, tá? Em seguida, e dessa parte que eu já comentado aqui desse meio square, que eu acho que fica mais fácil ali, como eu falei, essa parte é um pouquinho mais complicadinha aqui, de ter atenção para fazer, mas aí o resto é tudo muito fácil. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.